Nesse vídeo a gente vai falar para você um pouquinho mais sobre condicionamento físico e como lidar com a altitude. A gente sabe que essa é uma dúvida muito frequente e eu posso garantir para vocês que das centenas de pessoas que a gente levou para um momento de altitude, todas elas saíram muito bem. É claro que algumas pessoas tiveram que dar um pouquinho mais de atenção para esse ponto, outras pessoas reagem de forma mais natural com a altitude, mas aqui eu vou te passar algumas dicas de como se preparar e também como lidar com a questão de condicionamento físico e altitude. Primeira coisa que a gente destacar, a gente vai estar numa viagem de 9 dias e 8 noites, então é natural que a gente fique um pouquinho cansado. A gente está dormindo fora de casa, a gente está se alimentando fora da nossa rotina, então é super normal bater um cansaço. Por isso, a primeira dica que eu dou para vocês é: durmam muito bem. Principalmente na semana antes da viagem, a gente sabe que tem questão de ansiedade, fazer malas, saída de férias, tem que trabalhar um pouco a mais, etc. Mas priorizem noites de sono tranquilas para a gente chegar no Equador muito bem. Além disso, esse pacote está com hospedagens fantásticas, hotéis de primeira linha, hotel que também tem spa, tem águas termais, refúgio de montanha super confortável. Então também dou essa dica para você durante a viagem de priorizar o seu sono. Eu realmente sugiro que vale a pena às vezes jantar um pouquinho mais cedo para chegar no hotel um pouquinho mais cedo para descansar, principalmente se no dia seguinte tiver uma caminhada em altitude ou coisa nesse sentido. Por isso, dormir bem é super importante. Além disso, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa alimentação e hidratação. Então não adianta nada a gente falar que a gente se preparou para a viagem, se a gente chega lá, a gente já manda ver numa fritura, numa carne pesada ou então uma garrafa de vinho que tem um teor alcoólico muito elevado. É legal que a gente pegue leve, principalmente nos primeiros dias de viagem. Então chegou em Quito, dê preferência por um prato um pouquinho mais leve, por uma comida que você esteja um pouco mais acostumado a comer. Bebida alcoólica a gente sabe que é super convidativa, a gente vai querer fazer um brinde, tomar um vinho, tomar uma cervejinha, mas também peguem leve nesse sentido para que o nosso corpo esteja bem hidratado e vá se acostumando com a altitude. Quito em específico não tem uma altitude elevada, está abaixo de 3.000 metros de altitude, e normalmente nosso corpo começa a sentir acima de 3.000 metros, então é legal também a gente se hidratar muito bem, água o tempo todo. Se você tiver uma garrafinha de água, leve para a viagem e vá tomando durante os passeios ali de golinho em golinho, porque isso vai fazer bastante diferença também no nosso processo de aclimatação e de desempenho físico, maravilha? Agora, se você está se preocupando ou está se perguntando se essa viagem ainda é para você, pode ficar super tranquilo, porque essa viagem não é para atletas, tá bom? Então você não precisa estar correndo uma maratona, não precisa ter experiência em alta montanha. Pelo contrário, a Quintal de Casa tem uma proposta de viagens inclusivas e que façam as pessoas despertarem para essa prática de atividades. Então pode ficar super tranquilo que se você não está com condicionamento de um atleta, está tudo bem, mas é importante que daqui até a viagem, seja você esteja vendo esse vídeo um mês antes, 6 meses antes ou até mesmo uma semana antes, você comece a priorizar alguns hábitos aqui na sua cidade. Como, por exemplo, trocar o elevador por uma escada, fazer caminhadas perto de casa, fazer uma caminhada num parque no final de semana, ou até mesmo fazer um passeio junto com a gente numa montanha, numa trilha, numa cachoeira, para ir ganhando esse condicionamento pouco a pouco, para chegar lá da melhor forma possível. Mas repetindo, você não precisa ter um condicionamento de atleta, mas é interessante sim que você esteja em movimento, mesmo que seja uma caminhada até o mercado, até a padaria, até a casa de algum parente. Se você vai de ônibus até o trabalho, desce um ponto antes. Tem esses pequenos hábitos que vão te ajudar bastante aí nessa parte de treinos e tudo mais. E se você tem condição de fazer um treino um pouco mais avançado, sugiro realmente que você foque ali em treinos de cardiorrespiratório na academia, como esteira, bike, coisas assim, que também vão ajudar bastante a gente no nosso processo da viagem. Musculação também é importante, é claro, mas na semana que antecede a viagem, pega leve, tá bom? Não precisa fazer um treino forte com força, principalmente a questão das pernas. Deixa para fazer esse treino quando você voltar da viagem e priorize realmente essa parte do cardiorrespiratório, beleza? Quando a gente fala de altitude, muita gente questiona pra gente, e uma coisa que a gente aprendeu com nossos amigos dos Andes é: altitude a gente tem que aceitar. Não adianta a gente ficar bravo, não adianta a gente ficar estressado. Se a gente está com algum sintoma com altitude, a gente tem que acalmar o nosso corpo e deixar o corpo se acostumar com esse efeito. Quais são os efeitos mais comuns que surgem com altitude? Olha, de a cada 15 pessoas que vão nos nossos grupos, umas 3 ou 4, vamos chamar assim, reclamam que tem um pouquinho de dor de cabeça aqui na parte de trás, que sentem um pouquinho de cansaço na hora de fazer uma caminhada um pouquinho mais inclinada, de subir uma escada, uma coisa nesse sentido. Por isso é importante, como eu disse, se hidratar muito bem para passar essa dor de cabeça e também poder fazer as caminhadas com bastante calma, no ritmo leve. Uma pessoa, de vez em quando na viagem, espero que não seja você o sorteado, acaba tendo uma questão de dor de barriga, pode ter um piriri, querer ir ao banheiro muitas vezes no começo da viagem, e por isso também que a gente tem os primeiros dias em Quito, para a gente poder ficar numa boa, não tem grandes efeitos de altitude, a gente começa a se alimentar bem, se hidratar bem, descansar bem com tudo isso aí. Maravilha?
Se você tem algum desses sintomas durante a viagem, fique super tranquilo, pode acontecer, é normal. Por isso é importante você se hidratar bem e dar preferência também por alguns chás, como por exemplo chá de coca, chá de munha ou algum chá de ervas locais que também a gente pode descobrir juntos lá que podem funcionar para isso. Tudo vai depender de onde a gente vai estar, de qual cidade, de qual passeio e como a gente vai poder ajudar você da melhor forma. Mas uma coisa eu tenho certeza é que a altitude é especial e que a gente vai estar super bem com ela. Nesse vídeo era isso que eu queria passar para vocês, então fiquem super tranquilos e desfrutem bastante da viagem. A gente segue à disposição nos próximos vídeos também.